No ar, a partir de agora, podcast do Charlão, com esse que vos fala, eu mesmo, Charlão. E eu gostaria de agradecer a presença de cada um, a galera que está chegando, que está nos assistindo. Esse é nosso primeiro episódio e é com muito prazer, com muita dedicação, com muito comprometimento que aqui estamos para poder realizar esse podcast. As nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, vão passar também na tela para vocês. Eu gostaria de pedir para vocês que nos acompanhem nas redes sociais para que vocês possam ver os nossos próximos episódios, esse, claro, né, curtir, comentar, compartilhar, e os próximos também, que esse projeto vai se tornar muito grande e nós acreditamos nisso. Então, pois bem, olha só, eu já gostaria de mandar aquele alô, aquele agradecimento à Laisa Vitória Makeup, palavra em inglês, chique, maquiagem, ao PDJ Sonorização e ao Estúdio Arte Som por estar aqui conosco, nos apoiando, nos patrocinando neste episódio. Ao decorrer do nosso episódio, vamos falar um pouco melhor sobre eles e já fica aqui o meu agradecimento, fica aqui registrado, né, esse meu agradecimento pela participação de nossos anunciantes. Pois bem, eu já estou aqui com o William, que é o nosso convidado, nosso primeiro convidado, que não foi à toa, que ele é o nosso primeiro convidado, é um amigo, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, uma grande consideração. E aqui está o William Renato ou William Falcão. Me conta isso aí, William. Eu sempre confundo. Vamos lá, né? Primeiramente, meus parabéns, Charlie, parabéns pelo podcast do Charlão. Que seja um sucesso, assim como você é um grande amigo, e agradeço pelas considerações também. Vamos lá, o William Renato, esse é o meu nome. Assim que eu te chamo. Exato. E o William Falcão, o Falcão, ele veio... É um QRA. O que é um QRA? Geralmente quem é aí do meio do transporte sabe que é um modelo de apelido que é dado àquela pessoa ali que está na condução de um veículo. No rádio, por exemplo, um carreteiro, um caminhoneiro, né? Quando ele chama no rádio, ô, fulano, você tá aí? Né? Nós temos um grande amigo, que o pai dele, ele adora rádio, sabe disso? Sim, sim. E ele tinha um QRA, Águia Dourada, se eu não me engano. Águia Dourada. Ele vai assistir, ele vai lembrar quem é. Gilmar. Sim, pai do Alexandre. Então, o Falcão é simplesmente um apelido, né, que a gente ganha, e eu ganhei esse apelido na Estação Diamante. Uma identificação. E uma identificação. Lá eu trabalhei lá como agente de bordo, trabalhei como fiscal, trabalhei com a galerinha boa lá. E tinha dois, como é que era? Tinha dois William lá, se eu não me engano, na época. É isso mesmo. Aí, para não haver essa confusão, eles começaram a me chamar até na época de Renato. E o Falcão, ele veio depois. Até por uma situação mais fechada, vamos dizer assim, e pessoal, porque eu tinha uma grande satisfação de poder divulgar e assistir o Falcão, campeões dos campeões. E ficou. E é isso aí. Cara, eu já te conheço algumas das suas histórias, e você veio aqui trazer histórias novas pra gente também, claro. Mas eu gostaria de que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo, né, que você eu poderia dizer motorista de ônibus ou você tem uma definição? Eu sou condutor, né, trabalho na gestão, na operação. Então, quando você está na operação, você é condutor também. Sim. Né? Tem a questão que eu sou técnico em hardware, né, formado em técnico em hardware, na questão de tecnologia, informática, e a criação de conteúdo digital, que você acompanha a gente aí também, sim, né? Acompanho, é essa formação que eu tenho. Tem algumas coisinhas a mais acontecendo aí, mas quem tem acompanhado aí sabe o que a gente tem feito. Sim. E eu queria começar, William, desde que eu te conheço, você sempre foi um entusiasta do automobilismo, poderia ser? Também. Então, também. E como que começou esse desejo, esse amor por ônibus, por esse universo? Vamos lá, vou até identificar aqui um pouquinho a diferença, né? O automobilismo, ele automaticamente fala de carros, né? Em geral. Mas para o ônibus existe a busologia. Existe a busologia, que é um termo que eles dão, né? Para quem
tem essa paixão específica pelo ônibus, né? Eu sou busólogo? Eu creio que sim. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Existe muito tipo de busólogo aí. Tem o busólogo que ele só fotografa, né? Tem o busólogo que ele faz as filmagens, tem aquele que já está envolvido, tem aquele que trabalha e tem aqueles que estão ali realmente só por amor à profissão e não tem esse envolvimento. Mesmo, né? Sim. Então existe essa diferença do automobilismo e a busologia, correto? Sim, sim. E como que começou? Desde criança você já tinha esse amor, essa paixão? Como foi? Sim. Entendeu? Eu vou até ir mais um pouquinho além aqui, né? Você conheceu o Alexander, não sei em qual época, mas mas o Alexander foi cobrador meu. Sério? Cobrador sabe de quê? Do brinquedo, da nossa brincadeira. Ele, a minha irmã. Minha irmã era passageira minha, só. Sim. A gente montou um ônibus no quintal de casa. Isso é normal, que muitas pessoas vão se identificar com isso, tá? Quando a gente é menino, a gente faz isso mesmo. A gente monta ali uma tampa de panela, o seu volante e tal. Eu fiz isso. Eu montei no quintal da minha casa um modelo de ônibus de madeira lá, alavanca e tudo. E a gente ia brincar no terreiro ali, na época, 8 anos, 7 anos, 9. A gente tinha essa mania de já brincar, né, com a mentalidade no veículo ali, que na minha época era o ônibus, caminhão, mas eu sempre dei ênfase para o ônibus. Pois é, o meu contato aqui é o William do ônibus. Eu acredito de uma forma carinhosa também de te tratar e tratar também, é uma coisa que você gosta. Eu não consigo não ligar o William a ônibus. Tudo que eu vejo do William é um ônibus, Jesus Cristo. Ônibus e hardware. Bacana, William. Eu queria te perguntar também, cara, como que... Beleza, você avançou na questão, tinha um amor e tudo, e como que foi a questão, por exemplo, que você tirou sua carta, que você começou a trabalhar realmente com ônibus? Olha, eu já tinha essa paixão, igual a gente está contando aqui, e eu em 2009, eu entrei para o ramo do transporte. Entrei para o ramo do transporte como agente de bordo, passei dentro de uma garagem de ônibus, fui fiscal, fui manobrista, e, enfim, fui buscando. Tirei a minha categoria D em 2012 e, consequentemente, eu saí da onde eu trabalhava, porque lá não tinha essa questão de oportunidade, e vim para Betim buscar minha oportunidade. Aqui em Betim, eu encontrei minha oportunidade na empresa daqui. Fiquei, na época, tinha uma necessidade de profissionais, então eu fiquei, na época, acho que eu não cheguei a 2 meses na manobra e já fui para a rua. Aí daí para cá, turismo, foi o coletivo, turismo, fretamento, aonde que abriu portas, eu fui conhecendo um pouquinho do que é o transporte, né? Sim. Cheguei a trabalhar até no caminhão, só que no caminhão eu não me identifiquei. Respeito, mas não me identifiquei. Sim. E, inclusive, você falou do transporte rodoviário, inclusive você estava na praia esses dias atrás. Estava que eu vi, que eu acompanhei. Estava descansando. Bom. Você não foi para trabalhar, estava descansando. Mas eu gravei lá também. Tá. Acaba que até mesmo na hora do descanso a gente ainda carrega um pouquinho de pedra, né? Claro. Mas é uma coisa que a gente gosta. Claro. E, beleza, em 2012 você tirou sua carta, né? E qual que foi esse perrengue inicial? Assim, é fácil você começar nessa carreira? Cara, eu digo que você tem que ter paciência. Paciência. Se você tiver alguém que pode te dar instruções, busque. Você tem que ter humildade, né? E principalmente você tem que querer. Eu queria muito e na época, por você não ter experiência, as empresas não tinham essa questão de abrir as portas e te dar essa oportunidade para você começar. Então você tem aquele espaço de tempo ali que você tem uma dificuldade. Eu, graças a Deus, eu não encontrei dificuldade para me começar. Eu fui encontrar minha dificuldade depois. Que teve um problema interno, eu precisei sair e realmente por terceiros, aí eu tive dificuldade. Mas mesmo assim não foi uma dificuldade que ela me atrapalhou, ela me ajudou. Porque é onde você pega a dificuldade e te transforma em conhecimento para você crescer, evoluir. E evoluiu. E como evoluiu? Se hoje eu estou na gestão de algum local e na operação e consigo somar a outras empresas, a outros colegas, né? É
é porque essas portas foram abertas nesse momento que a dificuldade apareceu. E qual que é a diferença, por exemplo, de você que começou agora, para alguém que vai começar exatamente hoje? Ó, eu quero ser motorista, o que ele vai enfrentar? Qual que é a diferença da questão desse passar do tempo que primeiro, você enxerga? Você que tem interesse em estar buscando essa profissão. Tirou a categoria D? Procura alguém que vai te abrir as portas. Se você tiver um colega, um amigo, uma amizade que vai te ajudar, procura. Porque tem essas pessoas, existem essas pessoas. E aí você pega ali um caminho que é buscar como realmente é um ônibus. Hoje, você tira uma categoria D em cima de um micro-ônibus. Você vai em uma autoescola aí, eles geralmente não têm um ônibus. Eu desconheço, na maioria das autoescolas, quem tem um ônibus mesmo. Ônibus para te fazer esse teste, essas aulas. Mas entendeu? Dá diferença do micro-ônibus? Existe essa diferença. Qual que é? Na hora que você pega o ônibus, que ele é maior, você sente o peso e o tamanho. Você entendeu? Porque o micro-ônibus, você consegue entrar com ele, dependendo da topografia, logística, de onde você está indo ali, em qualquer lugar. Aqui onde nós estamos gravando, entra veículos grandes aqui. Normal, tranquilo, sem nenhum problema. Se você já vai para um local mais remoto, começa a ficar difícil. Dentro do bairro. E você tira, geralmente, a autoescola num local urbano. A autoescola é num local urbano. Ônibus também? As aulas são... Local urbano. Eu sei que moto tem um local específico e tudo. Mas o ônibus é um local urbano, simples. Geralmente você só faz a mesma coisa, às vezes, de um carro pequeno, que é um controle de embreagem, para ver se você está apto ali. Mas na hora que você vai pegar o ônibus, realmente, um veículo grande, aí tem a questão de altura. Até mesmo se você tirar na autoescola a sua carta com um ônibus convencional, a altura é diferente. Aí você vai entrar numa empresa que tem um ônibus DD, que é aqueles 2 andar. 4 patas, 4 eixos. 64 passageiros. Você está levando para fora do estado. É a mesma coisa do micro-ônibus? Não é. A frenagem é a mesma coisa. Você tem que ter experiência. E as empresas buscam experiência. Então, o que acontece? Você acabou de sair ali da autoescola, entendeu? Procura alguém que tem um veículo maior para você pegar esse conhecimento. Aí depois, vai em uma empresa que ela te dê essa oportunidade. Tem muitas. Assim como tem outras que não tem. Mas a maioria dos empresários estão vendo que estão tendo que adaptar esse tipo de situação, porque está faltando profissional também. E tem aquela questão também, o não você já tem, você tem que correr atrás tem que correr atrás da sua oportunidade. Com certeza. Então, assim, quem está começando agora, procura alguém que possa lhe oferecer essa oportunidade, pega uma experiência e vai de porta em porta. Tem que ser de porta em porta, não tem como, entendeu? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir, você tem que ir para uma escolinha, da escolinha você vai pegar ali os conhecimentos, que você vai entender de motor, você vai entender qual é o processo do ônibus ali, que ele é diferente do carro, o ônibus ele tem um sistema de freio a ar, né? Sistema pneumático e etc. Então você tem que ter esse conhecimento, é diferente. Não é só você pegar a carta e já ir para a rua. Verdade. Ô William, bacaninha, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, porque eu preciso, cara, mandar aquele alô pra Laisa Vitória. Eu acho muito difícil essa palavra, make-up, do estúdio de maquiagem, cara. Eu acho que é muito, muito importante a gente ter esse cuidado com as nossas meninas, nossas mulheres, dessa questão da autoestima, uma coisa que se tem muito, muito... pairado, a gente precisa realmente ter esse cuidado e por isso que eu estou aqui para poder recomendar realmente, né? Não só as mulheres procurarem os maridos, olha, o momento de você abençoar a sua amada com uma maquiagem, sabe? É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa e você tá vendo aí na tela um antes e depois.
que realmente faz diferença, fica melhor, fica lindo e é uma coisa sensacional. Então, aquele alô, muito obrigado por estar aqui, Vitória, e seguimos em frente. É muito prazeroso, cara, falar esse tipo de coisa, porque nós temos que cuidar, né, realmente da nossa família, né, e é um assunto que eu gosto muito e tem me interessado bastante, sabe? Desse cuidado da família, da autoestima, é realmente uma coisa muito sensacional. Então, aquele alô, e fica aqui recomendado para vocês. William, eu tava te ouvindo falar aqui, cara, e com o pensamento, você tocou no assunto de transporte rodoviário, que é uma coisa que me interessou bastante. Por quê? São trajetos bastante longos, coisas de 400, 500 quilômetros, por exemplo. E ali a gente já estou me colocando como motorista também, mas você transporta vidas. Sim. Como que é isso? Como que é essa responsabilidade, esse peso, cara? É muito grande. É um peso muito grande, sim. É uma responsabilidade tremenda. E às vezes eu falo que ela não é valorizada como deveria. Porque não só num trajeto desse que você está supondo aí de 500 km. Até mais, às vezes, né? Mas eu daria esse valor para qualquer profissional, até aqui dentro mesmo. Entendeu? É uma carga puxada, ela merece todo respeito e atenção, né? Porque ali você tem vidas saindo de um destino, indo para outro destino, que você não sabe quais são, a trabalho, para fazer um procedimento, não importa se é um procedimento de saúde ou se é um próprio médico indo fazer uma cirurgia, ou alguém em passeio deslocando para descansar, você transporta tudo e todos. Então, eu valorizo cada profissional e respeito. E a gente também espera isso das pessoas em geral, porque ali também vai um pai de família, geralmente, que sai de casa para ficar 15 dias, 7 dias, se for num bate e volta de um dia para o outro, não interessa. Mas para não só oferecer o seu serviço, como dar qualidade e segurança e uma viagem que venha proporcionar aquilo que você está buscando. Você já passou algum perrengue nessa... não só nas viagens rodoviárias, no geral, você já passou algum perrengue, assim, realmente, que você acha que você possa, claro, contar aqui pra gente? E muitos. Perrengue não falta. Se bobear todo dia que você sai de casa, você encontra um. Mas no transporte, cara, eu passei uma situação com um veículo indo para Cabo Frio. A empresa, ela tinha um veículo que ela fazia as suas manutenções, mas esse veículo, ele tinha a decorrer sempre de dar um defeito. E assim, era um único veículo, cara. Para você entender, não é manutenção, não era operação. Eu cheguei a falar com o dono, às vezes, numa oportunidade, eu falei com ele assim, olha, você leva esse veículo seu para fazer uma oração. Quem tem fé aí sabe benzer, fazer qualquer coisa, mas pelo amor de Deus. Não tinha base. O veículo, ele dava muitos problemas recorrentes. E eu fui para Cabo Frio, o carro tinha vindo de Cabo Frio uma semana antes, e ele ia voltar para Cabo Frio na outra semana. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, tem uma viagem para Cabo Frio semana que vem, você desce? Eu falei, desço. Aí, até na conversa, eu brinquei com ele e falei assim, qual que vai, é o G6 ou o Buscar? Aí ele é o G6. O G6 que tinha lá era um O400 na época, 2004. Um veículo sensacional. Eu fiquei satisfeito demais, feliz. Falei, vai ser uma viagem maravilhosa. No carro filezinho. Quando eu cheguei no dia da viagem, o G6 estava todo sujo lá no cantinho para lavar. Eu falei assim, peraí, aquele ônibus não vai daquela forma. Na hora que eu dei uma meia volta, o Buscar estava acabando de lavar e limpar ele para viajar. Eu falei assim, foi enganado. Caí na malhadeira, enganaram logo. Que ele tinha mais espaço, ele cabia mais passageiro, então era um veículo que todos os guias, né, desejavam. Justificava. Sim. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Na época eu fiz as minhas orações, que eu falei assim, vai ser uma viagem daquele jeito. Cara, na hora que eu cheguei em Congonhas aqui, o carro já
começou a dar indícios. Pertinho já. Pertinho. No começo. A gente fala que embuchou a caixa, né? E não engrenava nada. Aí parei, dei uma olhadinha. Dei um espaço de tempo, desliguei o carro, liguei de novo. O carro voltou a engrenar normal e fomos embora. Eu pensei que fosse até da minha parte, porque quando você fica apreensivo, você acha que ali é um problema mecânico ou algo do tipo e tende a acontecer por causa daquele nervosismo seu ali, né? E talvez nem é o carro. Sim. É um problema seu. Mas não, embuchou e fomos embora. Cheguei até Cabo Frio. Cheguei lá, fiquei 7 dias lá. O carro não deu problema. Como o carro era problemático, todos os dias eu ia lá no estacionamento ver como é que o ônibus estava, dava partida e tal. Falei assim, não, tá normal. Tá normal. No dia que eu vim embora, subi a Serra de Petrópolis. Já imagino o que aconteceu. Na hora que eu subi a Serra de Petrópolis, o carro perde toda a força. Nossa, Deus. Toda a força. Eu falei assim, gente do céu. Não identificamos o problema. Podia ser a bomba injetora que foi o problema da última viagem? Podia. Entendeu? O ar-condicionado. As correias dele tinha mania de pular para fora. As correias dessa vez não pulou, mas o ar eu senti que ele deu uma... Não estava refrigerando do jeito certo. Tava mais fraquinho? Sim, ele veio fraco. Não subiu temperatura. Não deu nenhum indício de problema no motor. Liguei, avisei o dono e falei, pode vir. Mas foi um perrengue que eu fiquei assim surpreso. Porque na verdade acontece, não é que eu não gostava do veículo, eu achava o veículo bonito, lindo. Mas a gente evitava pegar aquele veículo para esse tipo de serviço exatamente porque a gente sabia o problema que ele tinha. Entendeu? Viagem curta só. Ele dava problema com viagem curta. Entendeu? Mas assim, são coisas da vida, acontece, são perrengues normais. E eu tô te contando as mais simples. Ah, não, beleza. Olha, vamos lá dar mais uma pausinha aqui, cara, que a gente estava falando ainda anteriormente da Laís da Vitória, falando do conceito de família também. Eu gostaria de falar rapidamente para você que está nos assistindo, primeiramente agradecer, né, a audiência, né, muito bom, fico muito feliz, muito grato. Lembrar vocês de estar seguindo o nosso canal, não se esqueça, compartilha. E eu gostaria de falar também, cara, do PDJ Sonorização, que é um parceiro, cara, que do nosso querido amigo Edgar, que ele faz aluguel de som e iluminação para casamentos, eventos, tá? Ele está com foco bastante em casamentos. É uma estrutura completa para você que quer fazer a sua festa, seu evento, cara. E é aquele negócio, no momento especial da vida da gente, a gente tem que ter o melhor. E o que eu recomendo é realmente você buscar o melhor equipamento para ter aquele momento memorável, porque casamento geralmente é um só. Então é um momento único, né, na vida da gente. Então fica aqui a minha recomendação, um grande abraço para o nosso amigo Edgar e PDJ Sonorização, que fique registrado aqui, é a minha recomendação nessa questão, e que você possa fazer o seu evento da melhor maneira, beleza? Bacana. Vamos dar prosseguimento, William? Eu tenho mais alguns assuntos para poder tratar com você, e eu gostaria de falar um assunto agora que é um pouco triste, sabe? Que é a questão da pandemia, que nos ocorreu, né, alguns anos atrás. Eu gostaria de saber como que foi para você, né, para o setor, como que foi? Porque muita gente ficou em casa, imagino que tenha diminuído a quantidade de serviço, Como que foi isso? Charlie, foi até bacana você falar um pouco da pandemia, porque eu produzi um material lá na Paraíba, exatamente com uma guia de turismo. E para eles que trabalham diretamente com o turismo, foi, acho que a parte mais difícil vivida para eles. E para nós do transporte, houve sim aquele momento no pico da pandemia em que as empresas precisaram até demitir. Sim. O rodoviário, na sua maioria, houve isso.
Eu vi profissionais mudarem de área da noite pro dia. Ele teve que se reinventar. Por quê? Não sabia para onde ia, não sabia como fazer outras situações, que tem motorista que não sabe. Eles mesmos falam, olha, eu não sei fazer outra coisa, é o que eu gosto. Mas você tem que se reinventar. E vi muitos colegas se reinventarem. É tanto que hoje um pouco dessa falta de profissional é porque alguns já descobriram outras áreas que são mais benéficas e valiosas do que o transporte. Mas, no caso, você, além de, né, de ter essa questão, também é técnico de hardware. Sim. Então, ter esse segundo trabalho, eu poderia dizer assim, como que isso te ajudou nesse momento difícil? Para mim, eu não parei. Porque a empresa que eu prestava serviço, na época, né, que a gente presta serviço para terceiros, ela teve que aumentar a sua produção e diminuir nos seus intervalos, eu creio, como ia fazer essa relação dos profissionais lá dentro. Então, colocaram 2 ônibus por linha. Então, para algumas situações, não parou. Com espaço, né? Com espaço. Eu lembro que né? eu inclusive, estava trabalhando numa empresa que teve esse tipo de política e tudo. Você sentava num banco, no outro você não podia sentar. Exatamente. Tinha, por exemplo, em refeitório tinha aquelas... não é um vidro, é um acrílico, né, que separava e tudo. Exatamente. Teve todo esse cuidado e tinha que ter, né, cara? Não tinha como fugir. A gente teve que colocar álcool em gel nos ônibus, uma cortina de um modelo de plástico dividindo ali os passageiros, a fita ali circulando qual poltrona que você poderia sentar ou não. E a bendita máscara. Exatamente. Que muita gente reclamou. A bendita máscara. Essa deu problema, viu? Deu muito problema. Agora, a questão do técnico em hardware, eu não senti muita dificuldade, porque como é um serviço meu por fora, que eu faço, né? Também com a paixão que eu tenho pela informática, ele não me... É um serviço direto, que eu convivo com ele direto. É algo que eu complemento a minha renda ultimamente. Apesar que ele virou algo muito direto quando se trata do conteúdo digital que eu tenho que produzir, né? Sim, sim. E William, eu anotei uma coisa aqui que isso aqui, cara, é uma coisa que tem... que eu já vou te falar, eu não sei se sustenta a longo prazo. Isso é uma coisa que eu vou te perguntar, porque você vai ter propriedade para poder falar sobre isso. É uma tendência no mundo a questão da passagem gratuita. Sim. Como que é? Isso no meu pensamento leigo, a gente está conversando aqui, você como um profissional do assunto e eu como um entusiasta. Por exemplo, muitos dos termos que você fala que eu não vou saber. Se você não me explica, eu não tenho como eu saber. E acredito que muita gente que talvez esteja assistindo nesse momento, talvez alguns termos técnicos não vão saber. E como que isso funciona? Isso se sustenta a longo prazo? Olha, você até me abraçou aqui agora. Porque quando você fala em termos técnicos, né? Aquilo que eu conheço, eu vou te responder. Claro, claro. Na minha visão, se sustenta. É tanto que a gente tem aqui, na cidade vizinha nossa aqui, o Tarifa Zero de São Joaquim de Bicas, né? Lá é tarifa zero. Sério? Eu não sabia. O interno lá, os veículos internos lá é tarifa zero. Não sei como é que está funcionando hoje, mas é tarifa zero. E tem outras cidades colocando esses estudos em prática. Belo Horizonte estava estudando isso para os finais de semana. Só que parece que não foi para frente. Eu lembro até que Belo Horizonte eles fizeram alguns testes de dia de domingo, alguma coisa assim, algum tempo atrás. Sabe o que eu vejo nessa questão dele se sustentar ou não? Eu vejo como um estudo da própria organização municipal, as prefeituras, para voltar a população usar esse meio de transporte. Porque entende-se que quando veio o aplicativo, o Uber, né, ele tirou uma boa parte desses passageiros do transporte coletivo. A gente vê na nossa cidade mesmo, por exemplo, um transporte que ele é usado hoje mais para questão de quem está indo trabalhar numa outra localidade, mas no horário de pico apenas. Depois você vê que ele anda vazio. Por quê?
Naquele intervalo, a pessoa, às vezes, que tem um compromisso para resolver ou alguma coisa para fazer, ela prefere pegar um aplicativo que ele te dá mais qualidade, te dá mais agilidade, pega na porta da sua casa e a pessoa não vai para o coletivo mais. Então, quando você coloca um tarifa zero, na minha visão, você força aquilo a acontecer de novo. Porque é gratuito, cara. Sim. E tem a questão também, eu acho até interessante, William, pela questão da quantidade de carros. Sim, é uma coisa, claro, né? Não vamos falar contra o carro de forma alguma, porque adquirir um carro como eu poderia colocar? É uma realização de muitos. Mas eu falo na questão do todo, sabe? Por exemplo, dentro de um ônibus cabe o quê? 30, 40 pessoas, dependendo, até bem mais, né? Você carrega sentada de 42 a 44, dependendo do veículo. Os menores aí são 38, 32. Mas você sabe que um ônibus no horário de pico aí, até 74, 80 pessoas, ele está carregando, porque pode carregar em pé, né? A questão hoje igual você falou aí, de muitos carros. Imagina 74 carros. Existe essa comparação na internet, sabe? Eu já vi. O que a gente poderia, e os nossos governantes poderiam trabalhar para melhor desenvolver isso? É a mobilidade, é uma construção de vias. Realmente, eu estava vendo essa semana um rapaz falando do nosso trem aí, o subúrbio, né? É o trem do subúrbio, como é que é? Trem do subúrbio, não. Suburbano. É um trem que tinha aqui e ele ia para Belo Horizonte. Tinha? Eu não sabia. Pois é. 1976, se eu não me engano, 86. Existiu esse trem. Eu nasci em 94. Entendeu? E não sei. Acabou com planos de ser uma produção melhor. Dele vir com uma produção melhor. E não houve mais. E assim, nós temos aí o metrô de Belo Horizonte, que agora está na nova administração, que já tem planos para um crescimento. Em passos lentos, mas tem. Seria legal. Cara, um metrô chegar aqui em Betim, por exemplo. Mas você sabe que essa promessa de metrô em Betim é uma coisa que você tem se estendido desde que a gente era que eu era não moleque. Vou entrar nem em detalhes sobre isso, né? Não vamos entrar nem em detalhes sobre isso. Mas o negócio é desenvolvimento, tecnologia e realmente aplicação para que as coisas melhorem. Senão, a gente vai passar dificuldade. Você pega a BR dessa aqui para ir para Belo Horizonte hoje, ela continua agarrada. Horário de pico intransitável. Você falou da questão por exemplo, se fazer vias, reformar vias, ter esse cuidado. E em BH tem a questão do MOVE lá e que está sendo feito uma coisa semelhante, né, de certa forma, Contagem. E é um modelo que já tem em outros lugares e tudo. Então, você acha que deu bom ou não? Cara, eu acho que deveria ser um pouco mais trabalhado, sabe? Tem um mês eu visitei o SIM de Contagem, que é o Sistema Integrado de Mobilidade, que eles estão praticando lá. Espero que vingue e dê certo. E que seja para beneficiar realmente a população. Porque não adianta, fez, bacana. Igual as vias, os corredores que o MOVE tem em Belo Horizonte, ajuda. Mas eu fico pensando, por que até hoje eles não conseguiram colocar, por exemplo, uma pista na Amazonas? Sim. Você já viu a estrutura da Amazonas? Realmente. Se você colocar uma pista ali, na minha concepção, na minha visão, você colocar uma pista na Amazonas ali, vai virar um outro problema. Beneficia? Não, é uma solução que resolve um problema, mas traz outro. Eu acho que traz outro. Porque vai ter que mexer na estrutura da Amazonas todinha. Belo Horizonte, quando ela foi feita para ser construída dentro da Avenida do Contorno, você sabia disso? Sim. Olha onde que ela está hoje. Foi longe? Você entendeu? Sim. Cara. É um projeto que... E aí por aí vai. Eu creio que tem que ser bem estudado novamente para continuar crescendo. Parou. Colocou lá e parou. Tem que continuar crescendo. Mas esse modelo é legal. Não. Das cabines. Sim. Eu não vejo nada assim
para criticar esse trabalho. Ele só tem que ser mais trabalhado e realmente estendido. Entendi, sim. Ele tem que ser estendido. E é engraçado, porque BH é tão grande, eu acho que daria para se estender mais esse móvel. Incentivar as pessoas também, dar condições, uma passagem digna para que as pessoas possam movimentar ali. E tem uma coisa também, William, que, beleza, por exemplo, muitas das pessoas até que estão nos assistindo trabalham em BH, moram em Betim, moram em Birité, moram nas cidades ao redor e sofrem um pouco não só com a distância, por exemplo, quem mora, sei lá, em Mário Campos, por exemplo, é um pouco distante de BH, mas muita gente pega essa condução, que é longe, e seria interessante ter alguma forma de se agilizar o transporte. Eu creio que aí é aquela questão. Os nossos governantes e os nossos empresários, para investir, tem que querer. Você entendeu? Agora, não tenha nada que seja eterno para sempre. Claro. Existem tecnologias chegando que elas podem forçar. Como o aplicativo chegou e forçou. Você sabia que o Campo de Marte hoje, lá em São Paulo, a Embraer já estuda lá a possibilidade de carros voadores até a partir de 2026? Eu sou muito entusiasta de carro voador. Cara. Hein? Carro voador é uma coisa que... Imagina você chegando... Hein? Isso me lembra aquele desenho do Jetsons. Exatamente. Cara, você mesmo postou hoje uma coisa que eu achei interessante. Quando a gente vem falar de tecnologia, você postou, eu acho que foi ontem ou hoje, no Story, um rapaz sentado no sofá. Sim. E ali você fala, imagine se você assistindo, acho que um filme ou algo do tipo, que o protagonista, ele fica assim... Ele fica só no telefone o tempo todo. Nossa, aí no final fala assim, que chato. A vida hoje, ela tá se evoluindo. Só que eu até converso com muitas pessoas, isso aqui é muito bom, cara. Só que ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Nossa, é verdade. Cara. Você entendeu? É muito bacana. Hoje você faz o que você precisa fazer aqui. Só que, se você não souber usar, ele também te consome a sua vida. Aí vira aquele evento chato lá do filme do protagonista lá que você colocou. E o seguinte, nessa questão da tecnologia chegando, os avanços eles vão continuarem. Ou você adapta ou não. Pois é, e é engraçado, cara, se fosse algum tempo atrás, para mim, te convidar para vir aqui, né, vamos imaginar que já teria essa estrutura já algum tempo atrás, eu teria que ir num orelhão, comprar o cartão, ir no orelhão, ligar para você talvez me atender, para te convidar, aí para você, sei lá, pegar um ônibus, vir até aqui presencialmente, ou seja, hoje você faz tudo aqui. Eu mando uma mensagem pro seu William. Eu preciso ir um aplicativo, não sei o que, vou ali, vou aqui. Até, inclusive, aplicativos, por exemplo, tem um aplicativo aqui que fala a questão dos horários dos ônibus, tem aplicativos para isso. Cara, uma coisa sensacional, que te mostra em tempo real ainda o ônibus, cara. Eu vou fazer uma colocação aqui sobre essa mesma situação. Sim. Para até os colegas seguidores do Charlão aí fazer uma reflexão com a gente. É bom? Sim. Bom. Maravilhoso. Mas, antes de eu dar continuidade nessa reflexão, eu conheci uma pessoa que ela foi prestar um serviço numa empresa que eu estava aí trabalhando e ela virou para mim e falou assim, olha, 8 às 18 horário comercial. Depois disso, eu não atendo mais. Final de semana, nem precisa. Vou responder sobre aquele evento ali da empresa só na segunda-feira, na hora comercial. Eu parei assim e falei assim, tem gente que não consegue, porque realmente o celular, ele precisa daquelas pessoas que agora elas trabalham só com ele e elas precisam viver por ele. E tem coisas que realmente precisam ser imediatas. Agora tem outras não. Mas eu falo sobre a questão de como a gente está vivendo hoje,
realmente você precisa dessa pausa. Porque senão você não consegue viver o agora, aqui o presente. Igual nós estamos aqui agora. Você entendeu? Cara. Você começa a desconectar do ambiente que você está para você conectar aqui. Você sabe a questão da realidade virtual que está chegando aí no mercado, né? Inteligência artificial, realidade virtual, um mundo totalmente diferente. Cara, vamos fazer uma reflexão pequena aqui. Aonde que a gente está chegando? Isso aqui tornou a vida mais fácil. Existe um provérbio chinês que ele fala o seguinte, um provérbio oriental que ele fala o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Aonde nós, na atualidade, estamos? Você sabe falar, Thiago? Cara. Eu acho que nós estamos voltando para essa época dos homens fracos, gerando essa situação aí. Porque é maravilhoso, mas você vê pessoas hoje que não conseguem viver sem isso, entra em desespero, aí gera ansiedade, um monte de doença. Você entendeu? Esse é o tempo que a gente tem criado, estamos gerando, estamos vivendo. Eu espero que a sociedade esteja pronta para viver esses tempos difíceis. Verdade. Porque até criar de novo homens fortes, não estou dizendo aqui, generalizando. Claro. Tem pessoas que continuam a sua vida normal, tem aí o seu pulso firme, mas infelizmente é o que o celular ou a tecnologia em si, ela pode te proporcionar. E nós estamos vivendo tempos fáceis. Isso aqui proporciona muita coisa boa. E muita coisa ruim. Você entendeu? Aí tem que colocar na balança e ver qual lado que... A dose. A gente tem. Olha, igual você falou, eu trabalho com transporte. Eu passo todo um período de tempo conferindo escala. Claro. Às vezes orientando pessoas pelo WhatsApp. Tem um colega meu que está em Portugal, gente fina demais. Essa semana me ligou. Cara, você tem um tempo para me ouvir? Cara, eu surtei aqui. Surtou lá em Portugal, coitado. Mas assim, foi benéfico. Me ligou e tal. Aí ele rachou até os bicos, porque na hora que ele começou a conversar comigo, eu falei assim, eu posso te contar um pouquinho da minha história também, como é que tá essa semana aqui? Aí ele, pode, aqui tá assim, assim e assado. Aí ele olhou assim. Cara, eu liguei pro cara errado, cara. Você tá pior que eu. Ai, que isso? Mas assim, às vezes você... Mas eu dei ouvido pra ele porque, cara, além de a gente ter essa comunicação, a gente é amigo. É igual a nossa situação aqui, a gente tem uma amizade. Então, a gente tem que dar atenção sim para as pessoas, e as pessoas estão carentes dessa atenção. O mundo hoje está carente dessa atenção. E não acho errado não, cara, estar não, porque assim, eu tenho o pensamento que a gente só consegue resolver um problema quando a gente realmente admite, olha, eu tenho um problema, eu tenho isso aqui para resolver, só que eu não consigo resolver sozinho. Só que eu tenho meu amigo que pode me aconselhar, talvez você não consiga resolver por mim. Mas só de você ouvir. Me dar um conselho. Tem gente que está querendo só falar. Eu não preciso te julgar. Eu preciso te ouvir, você precisa falar. Agora, é claro, você tem as pessoas que você tem confiança, porque tem gente que já ouve daqui e quer espalhar sua vida para os outros também. Já aconteceu comigo já. Aí já é outra situação de outro podcast pra gente falar aqui, que aí tem que entrar até um psicólogo aqui, né? Pra a gente falar da mentalidade do ser humano. Mas isso não vem ao caso, a gente está aqui pra gente dividir conhecimento, né? E eu creio que, igual estamos falando, celular, coisa boa. Você falou aí. Consigo ver. Hoje tem tecnologia que você consegue chegar aqui, ó, o ônibus está chegando ali, vou descer que senão vou perder. Inclusive, sabe qual tecnologia que tem aqui no YouTube que todo mundo que está nos seguindo pode fazer?
que é dar like nesse vídeo e apertar o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts. Sigam, curta e compartilhe. Mas imagina se a pessoa tivesse, eu vou anotar que o podcast do Charlão sai tal dia, tal hora. Não tem como. Você imagina se fosse no passado? Não tem como. Mas hoje as tecnologias, aplicativos, a gente consegue ter essa comunicação mais clara, mais efetiva. Toque no sininho aí para as notificações chegarem. Pois é, para ficar por dentro, acompanhar a gente nas redes sociais. E Williams, você falou essa questão, cara, e eu queria te perguntar, o que você faz para vamos assim, tirar esse estresse? Eu sei que você gosta muito de correr pela manhã e tudo. Isso é uma coisa que ajuda? O que mais você faz para poder ficar mais leve, vamos dizer assim? Sim, eu, na verdade, eu gosto de correr desde 2009. Tem um tempinho. 2009 eu comecei a correr por objetivos. Em 2014 eu comecei a correr. Não é que eu parei. Eu mudei. Eu comecei a correr em 2014 por mim. Pela saúde, por benefícios. Igual você falou, o estresse. Ele é presente e ele existe. Em qualquer função. É que você lida com pessoas, né? Aí, quando lida diretamente com pessoas, não tem como fugir, né? Não tem como. Infelizmente. Cada um tem uma cabeça, às vezes você tem que respirar, ouve. Em vez de você tomar uma atitude sobre aquilo, você respira. Porque, por exemplo, quando você está à frente de uma certa situação, você não pode agir sem pensar. Escuta primeiro, faz uma reflexão, e aí depois você toma uma atitude ou uma ação procedente para aquilo. Então, quando eu faço, igual você falou da questão da caminhada, da corrida, eu tenho nível 3 de desgaste nos meus joelhos. Porque quando eu comecei a correr em 2014, eu apaixonei pela corrida e todo dia eu saía, era até 18 km correndo pro Betinho aí, eu já fiz. Eu já fiquei sabendo essas histórias suas de muitos quilômetros, ai meu Deus. E às vezes nem alongar, eu alongava. Chegava do serviço e pra rua correr. Apaixonei pela corrida, gostei demais e é um tipo de esporte que eu trouxe e quero manter. Hoje não mais como antes, por causa desse desgaste. Sim. Mas graças a Deus, até deixo aqui a quem pode, faça, mas não deixe de alongar. Cara, o alongamento... Eu tô fazendo academia agora. Você já viu as fotos que eu postei lá, né? Se não postar a foto, não cresce. Aí, cara, que sofrimento, cara. Aí você faz os alongamentos, nossa, mas tem sido bom, cara. Que nem eu vim de alguns... enfrentar alguns diagnósticos de crise de ansiedade, pânico e isso. E fazer esse tipo de coisa, cara, tem me ajudado. Alguns meses atrás eu não conseguiria estar na mesa aqui conversando igual a gente está. Você já chegou a me ver, assim, de estar conversando e você está tremendo sem perceber. Então essa questão do estresse é uma coisa que tem que ser cuidada, cara. Tem que ser cuidado com terapia, tem que ser cuidado com exercício físico, fazendo a coisa que gosta, estudando ativa muito a mente. Eu, se eu posso, eu faço. Me ajudou muito e eu creio que vai ajudar a todos aqueles que assim puderem fazer. Verdade, cara. Galerinha, deixa eu falar uma coisinha aqui, cara. Você que tem vontade, assim como nós estamos aqui no podcast, tem vontade de fazer o seu podcast, pode entrar em contato com o Estúdio Artson, que está há mais de 20 anos com a produção de cantores, né? Gravação de áudio, vídeo. Então, tem um aparato completo aqui da nossa estrutura. Eu queria dizer que você que quer fazer o seu podcast, quer, igual a gente aqui está com um papo entre amigos, ou quer fazer um podcast da sua empresa, entre em contato com o Estúdio Artson. O Klinger, ele vai te atender, ele vai te explicar tudo bem detalhadamente, como que você vai conseguir fazer. E eu gostaria de agradecer também ao Estúdio Artson pelo patrocínio, pelo apoio, por estar proporcionando, né, esse espaço para que nós possamos
realmente realizar sonhos, que eu gosto muito de conversar e estou tendo a oportunidade aqui de conversar, inicialmente com o William, que é um grande amigo, e ao decorrer, né, das semanas e meses com muitas outras pessoas que até eu não conheça, porque o William eu já conheço, sei um pouco da história dele, e eu vou conhecer também pessoas que eu nunca ouvi falar e vou ter muito interesse de realmente de conhecer as histórias dela, porque ouvir histórias e contar histórias eu acho que é maravilhoso, cara. E o que não falta no Brasil são pessoas com boas histórias, Boas tá? histórias, cara. Inclusive você tem um canal voltado para contar histórias. Sim, sim. E, né, a gente tem aí o Rodobus e tem o Causos de Minas, que é pelo Interlocução Brasil, que a gente conta um pouco das histórias, não só os causos, como histórias que as pessoas podem dividir com a gente, né? Eu acho sensacional, cara, sensacional. E de você realmente ouvir a história. E muita gente não tem o espaço. Tem história, mas não tem o espaço de poder contar aqui. E agora você tem. E isso é maravilhoso. É lindo, 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 lindo demais. E quando você fala, às vezes, do espaço, tem pessoas que até querem contar, mas elas não sabem com quem, nem como. E agora com a rede social, com essas informações, com o podcast do Charlão aí, ó, é uma oportunidade. Ô William, eu tava querendo muito te perguntar uma coisa, só que aí o nosso papo foi indo e aí eu acabei deixando para depois, mas agora eu acho importante a gente falar sobre isso, que são a questão dos carros e ônibus elétricos, cara. O que você tem a me dizer sobre isso? Muito bom, cara. Muito bom. Eu vou começar pelos carros elétricos. A questão dos carros elétricos, eu até fiz um material sobre os carros elétricos, é o custo para que ele chegue para a população. Mas é uma energia limpa. É o futuro. Agora, vamos voltar no passado um pouquinho? Será que o Gurgel ficaria feliz? Será? Hein? O Gurgel, ele fez. Ele teve a oportunidade, divulgou um carro elétrico e não ganhou espaço, né, na época, como hoje está aí essa tecnologia ganhando espaço. Eu creio que é a tecnologia que veio para ficar. Limpa, benéfica e é o futuro. E não tem, assim, eu estou fazendo uma pergunta bem leiga agora, mas não tem a questão da força por exemplo, do ônibus. O ônibus ele precisa executar uma grande força, porque é um automóvel de proporções grandes. Essa questão não tem alteração nenhuma, a questão dele ser elétrico, ou eu estou viajando aqui? É tudo estudado. Ali vão várias plataformas ali para isso. Muitos anos também de estudo. Entendeu? Agora, existe a situação que tem até um ônibus aqui em Belo Horizonte que ele voltou a fazer teste na questão da topografia, eu creio, como é que ele vai adaptar. Sim. Voltou, por quê? Já existia um ônibus elétrico que ele fez teste em Belo Horizonte. Eu, na minha visão, vejo que a topografia ela possa afetar. Na minha visão. Mas nada que os estudos, né, venham e tecnologias que ainda vão chegar para melhorar isso. A primeira tecnologia que chegou aqui fez teste, eu não sei porquê, ele não ficou. Agora voltou. Agora, Bahia, se não me engano, a Bahia ela colocou um terminal de BRT na cidade totalmente elétrico. E já está funcionando. Legal, cara. Sensacional. Já está funcionando. É o futuro, né? Show de bola, sensacional. Tá? A BBF, que teve em São Paulo, Campinas, se eu não me engano, foi Campinas? Não, Barueri. Eles levaram veículos já também com a mesma tecnologia e, cara, acho que São José do Rio Preto já também está com essa tecnologia. Cara, é uma coisa que não tem
volta. É só adaptar. Você não tem como fugir do futuro, né? E, cara, é o mesmo ônibus, cara, é silencioso. O motor ali não faz barulho. Não é esse barulho desses motores, a combustão que você tem é diferente. Você entendeu? Vai ficar a saudade. Quem tem aí aquele prazer do ronco do V8, né? Vai ficar saudade. Não, mas vai ter aí a quem conserva as relíquias aí, né? Sim. Mas é a tecnologia, ela tem que evoluir, ela tem que existir e vai acontecer. William, muito obrigado pela sua presença. Cara, eu gostaria de ficar aqui horas com você aqui, mas tudo que começa tem que ter um fim. Mas eu gostaria de te agradecer pela presença, um papo muito bom, muito saudável. Eu, juntamente com nossos espectadores, aprendemos muitas coisas, porque é um papo de um amigo para o outro e também de um entusiasta que não sei tantas coisas técnicas, que você explicou com toda a paciência, todo o carinho. E eu agradeço e gostaria de que você deixasse as suas considerações finais. Ô Charlie, primeiramente quero agradecer o seu convite. Né? Quero desejar aqui você sucesso com essa iniciativa do podcast do Charlão. Quero aí aos seus seguidores, né, agradecer pelo tempo que ficou conosco aí nessa programação desse podcast, né, e que nós possamos sempre trazer esse conhecimento, dividir informações, né, e, é claro, ouvir opiniões. Que as pessoas cheguem lá e comentem lá o que elas acham. Porque aqui são trocas de conhecimento e de informações, né? Aquilo que eu tenho de conhecimento, eu trouxe aqui para você. É claro, nível técnico, nem todos, né? Mas a gente divide e a gente espera que as pessoas não só fiquem satisfeitas, como elas também aqui elas busquem e possam achar esse conhecimento. Verdade. Parabéns mais uma vez e que sucesso. Muito obrigado, cara. E galera, um último agradecimento à Laísa Vitória, ao PDJ, ao estúdio por estar conosco neste episódio. Foi muito gratificante para mim estar aqui conversando e podendo transmitir um pouco daquilo que é o nosso propósito, que é ouvir histórias. E sempre me perguntaram qual que vai ser o assunto do seu podcast. Eu falei, o assunto vai ser o meu entrevistado, o que ele faz a vida, o que ele gosta. E essa aqui é o nosso objetivo. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora e até o próximo episódio. Valeu, tamo junto.